Eu fui engenheiro da Petrobras por cerca de 16 anos. Trabalhei no Banco Central, trabalhei no Banco do Brasil e em 2002 fiz o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de Minas e Energia e trabalhei na Câmara também por cerca de 16 anos como consultor legislativo e no mês passado eu me aposentei, né? Mas continuo aqui militando, trabalhando, né, tentando ajudar aí as pessoas na compreensão, né, do que é esse tesouro que é o pré-sal, né? O pré-sal é uma grande descoberta, é a mais importante no mundo nas últimas décadas. É uma província petrolífera que eu, né, nunca pensei que o Brasil pudesse descobrir uma coisa tão preciosa para o povo brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia da importância do pré-sal e da produtividade do pré-sal, na minha época de Petrobras, eu trabalhei muito com os campos da Bacia de Campos, quando a gente tinha lá vazões, né, de poços de 7 mil barris por dia, era uma coisa astronômica, a gente achava um poço de altíssimo desempenho, né? No pré-sal a gente está com poços que ultrapassam os 40 mil barris por dia, né? Então, com isso, né, você tem um custo de extração muito baixo, porque um poço tem uma produção muito alta. Se antes a gente precisava de muitos poços para a gente completar a capacidade de processamento primário de um navio de produção, né, de navio de produção e processamento, que a gente chama de FPSO, hoje a gente precisa de 4 vezes menos poços. Então, são muito menos poços, tanto para a produção quanto para a injeção, né? A gente normalmente também injeta água nos reservatórios, né? Num cenário desse, de poucos poços, baixo investimento, tanto na construção dos poços, como nos equipamentos submarinos, nas linhas submarinas, o custo de extração hoje no pré-sal é da ordem de $7 por barril. É um custo baixíssimo, né? A média internacional está acima dos $15 por barril. Agora é importante dizer também que o custo total de produção não é de apenas $7 por barril, né? Você tem custos de depreciação e amortização, custos gerais de venda, custos exploratórios, custos de pesquisa e desenvolvimento. Então, você somando todos os custos, no pré-sal a gente tem aí, né, um custo de cerca de R$20 por barril. Mas é um custo total de produção, né, de R$20 por barril, é um custo muito baixo, né? Hoje a gente está com petróleo aí na casa dos $78 por barril, então a gente tem uma diferença muito grande entre a receita, né, do petróleo, a receita bruta, que é da ordem aí de 70, 80 dólares por barril, e um custo de $20 por barril, né? Para fazer uma conta simples, né, a gente teria aqui uma diferença de, vamos imaginar, $80 por barril, o valor do barril produzido, e um custo de produção de $20 por barril, nós temos aí uma receita líquida de $60 por barril, né? Então é uma receita altíssima, né? Uma margem, assim, um potencial de geração de receitas para a União e também para o contratado muito grande, né? Normalmente também a gente tem uma parcela, que é a parcela de royalties, que varia aí no regime de concessão, ela é 10%, no regime de partilha é 15%, né? Mas mesmo a gente, né, vamos imaginar uma alíquota aí de 10%, a gente teria que somar 10% de 80, seria $8 por barril de royalties, a gente estaria aí também com um custo total, incluindo royalties, da ordem aí de R$30. Desculpe, $30 por barril. Então o custo, né, a receita líquida, incluindo a participação governamental dos royalties, seria o custo total, incluindo participação governamental, seria de $30. Para chegar lá aos $80 por barril, a gente teria aí $80 por barril, né? Então, explicar um pouco para vocês como é que funciona o regime de partilha de produção, né? O regime de partilha de produção tem essa parcela que a gente traduziu no Brasil como excedente em óleo. O excedente em óleo também admitiria outra tradução, que seria profit oil, que traduzindo profit oil seria óleo lucro.
Então, óleo lucro e excedente em óleo, ou profit oil, é a mesma coisa. Isso aí quer dizer o seguinte, que o campo vai gerar um excedente em óleo, ou vai gerar um lucro líquido da ordem de $50 por barril. Então, a grande questão aqui é como a gente vai distribuir esses $50 por barril entre o Estado brasileiro e as empresas petrolíferas, as contratadas. Esse excedente em óleo, né, na maioria dos países, né, esse óleo lucro, a maior parte vai para o Estado nacional, que em última instância é quem é o dono do petróleo. Então, no Brasil, o petróleo é um bem da União. Então, se a gente tem um excedente em óleo, que é o lucro do campo, né, de um bem que é da União, é muito razoável, né, que a gente pleiteie que a maior parte do excedente em óleo fique com a União, né? Então, em 2010, né, com a Lei 12.351, foi criado o Fundo Social. E esse Fundo Social, ele de fato recebe toda a parcela do excedente em óleo que vai para a União. Então vamos imaginar que de $50 por barril, o excedente em óleo, vamos imaginar que a maior parte dele fosse para a União. A maior parte dele iria para o Fundo Social. Sendo destinado ao Fundo Social, 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social são destinados para as áreas de educação e saúde. 75% para a área de educação, 25% para a área de saúde. Então era muito importante, né, que esse excedente em óleo, primeira coisa, que ele fosse destinado a maior parcela dele para a União. Então, se a gente imaginar que 50% do excedente em óleo vai para a União, de $50 por barril, $25 por barril seriam destinados à União. A metade disso, $12,5, iriam para as áreas de educação e saúde, a maior parte para a área de educação e saúde. Eu penso que 50% até é pouco. Eu penso que um valor, né, em razão das características do pré-sal, eu penso que 50% do excedente em óleo para a União é pouco. Devia ser da ordem de 60%, 70%. Eu penso que a empresa petrolífera ela devia ficar apenas com 30%, no máximo 40% do excedente em óleo. Muito bem. Nesse cenário todo, né, de alta rentabilidade, de alta produção, de altos preços, né, nós fomos surpreendidos, de certa forma, com a resolução 21 do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu, né, qual seria o percentual do excedente em óleo, que a gente chama de mínimo, que seria destinado à União. É importante ressaltar que é chamado de mínimo, porque isso é uma oferta da empresa. E admitindo que possa haver competição, esse excedente em óleo a ser ofertado na disputa entre as empresas poderia ser maior. Mas eu penso que o Estado brasileiro não deve contar com o cenário de competição, né? Nada garante, né, que vá haver realmente uma competição que eleve muito esse percentual. A surpresa foi que o governo estabeleceu, nessa resolução 21 de 2017 do Conselho Nacional de Política Energética, excedentes em óleo para a União tão baixos quanto 7,07%, no caso de Itaimbezinho, 8% e 8, alguma coisa lá por cento para a área de Três Marias, 15%, cerca de 15% para Dois Irmãos e 22% apenas para o Irapuru, né? Todas essas áreas, o Irapuru, Dois Irmãos, Três Marias e Itaimbezinho, são áreas de altíssimo potencial, que pode ter descobertas gigantes. No cenário de reservatórios como o do pré-sal, de poços produzindo mais que na Arábia Saudita,
40 mil. Estima-se que alguns poços podem chegar a 50 mil barris por dia. Nem a Arábia Saudita tem poços com essa capacidade de produção, com essa produtividade. Então era muito, né, a expectativa é que o excedente, que a parte da União, o excedente em óleo, o percentual destinado à União, fosse acima de 50%, como eu já mencionei. Então, 60%, 70%. Mas não, o edital ele estabelece de 7,07% a 22,18% apenas. Ou seja, o lucro do campo não vai ficar com o Estado. O lucro do campo vai ficar com as empresas petrolíferas. Quem perde com isso? Perdem as áreas de educação e saúde, que recebe 50% desse excedente em óleo, e também perde o fundo social, que poderiam ser aplicados também em programas e projetos em outras áreas. Ciência e tecnologia, cultura, né? Então, o Estado brasileiro perde com isso. Então, é muito importante que a população tenha consciência desse cenário, né? Dessa resolução do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, que foi a base para a elaboração do edital da 4ª rodada, né? Para agravar esses baixos percentuais de excedente em óleo da União, o edital elaborado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o edital ainda prevê a possibilidade de redução. Então, o que já era baixo, 7,07% de excedente em óleo, que já é baixíssimo, ele pode ser reduzido. Por quê? Porque no edital da 4ª rodada de licitações, que vai ocorrer no dia 7 de junho, era muito importante que houvesse uma mobilização para até mesmo impedir, né? Porque eu digo que esse edital, essa 4ª rodada, pode ser até considerado um crime de lesa pátria, né? Pois bem, se nós julgamos que 7,07 de excedente em óleo da União é muito pouco, uma tabela presente no edital da 4ª rodada permite que esse percentual do excedente em óleo da União seja reduzido mais ainda. Então lá tem uma tabela. Em função do preço do Brent, do valor do Brent no mercado internacional e da produtividade dos poços, os pontos percentuais a serem reduzidos no 7,07 podem gerar excedentes em óleo negativo para a União. É claro que isso também seria demais, né? Excedente em óleo, a parte negativa. Então, existe uma limitação. Se for negativo ou se for inferior a 1%, prevalecerá o 1%. Agora, a gente há de convir que 1% pode ser considerado uma brincadeira de mau gosto, né? Que você explore o pré-sal e que a União receba 1% do excedente em óleo. Mas é possível. É possível porque você cria nessa tabela do edital vários cenários. Nesses cenários, você, de certa forma, transfere o risco do baixo preço do petróleo e da baixa produtividade dos poços para a União. Quando a Lei 12.351 de 2010 ela é muito clara. Os riscos não podem ser da União. Os riscos de baixos preços, de baixas produtividades, têm que ser assumidos pelos contratados. Então, esse edital, ele além de não atender o interesse público, a gente pode questionar a própria legalidade desse edital, né? Então a gente tem aí discutido muito, conversado com muitos parlamentares, né? E a gente tem feito aí uma campanha de divulgação desse edital, de quão ruim ele é, de como ele afeta, né, as receitas para as áreas sociais, principalmente para as áreas de educação e saúde, né? Numa conta assim muito rápida, né? A gente pode ter uma província petrolífera da ordem aí de 100 bilhões de barris. 100 bilhões de barris, com um preço aí de $80
dólares por barril, a gente imagina aí o volume de recursos que a gente tem nesse pré-sal, né? Se metade desses recursos, né, fossem destinados à área de educação e saúde, né, ou pelo menos um percentual maior, né, a gente imagina que a gente poderia realmente, com os recursos do pré-sal, construir muitas escolas, muitas creches, né? O Brasil é um país pobre, carente de creches, carente de escolas públicas de tempo integral, né? Então é uma receita importantíssima que, em vez de atender às necessidades da população, os investimentos preciosos aí na construção de creches e escola, esses recursos com edital, com essa baixíssima qualidade técnica, né, pode significar recursos praticamente tendendo a zero, né, porque quando a gente considera 12%, podendo ser 1%, e que só a metade disso vai para as áreas de educação e saúde, né, esses recursos que poderiam ser muito expressivos, né, acabam sendo muito pouco significativos, né. Então a gente considera que essa quarta rodada do pré-sal pode ser considerada realmente um crime de lesa pátria. Nós estamos com um bilhete premiado, né? E isso foi claramente dito pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, que a gente tinha um bilhete premiado, né? Então, agora, a grande questão é o que é que nós vamos fazer com esse prêmio. A gente destina esse prêmio para a sociedade ou destina esse prêmio quase que integralmente para as empresas petrolíferas, né? Muitos países realizaram grandes descobertas, né? Então eu costumo citar muito o exemplo, por exemplo, da Noruega, né? Na Noruega, que era um país que não era até desenvolvido, né? O país mais desenvolvido, né? O país nórdico mais desenvolvido era a Suécia, que fica ali bem ao lado da Noruega, né? A Suécia era um país desenvolvido e havia até uma brincadeira de que a Noruega, né, era um país aí de pescadores, né, porque tem o famoso bacalhau norueguês. Mas essa experiência, vamos dizer, no mar, né, dos noruegueses, né, permitiu a descoberta de reservas gigantescas na Noruega. Essas reservas, descobertas nas décadas de 60 e 70, fizeram com que a Noruega deixasse, então, de ser um país de pescadores para ser o país de mais elevado índice de desenvolvimento humano, que a gente chama de IDH. Então, hoje, a Noruega, em razão das receitas petrolíferas, ela é o país que tem o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano, né? Mas não só a Noruega recebe grande parte da receita petrolífera, né? Essa receita petrolífera que a gente está falando aqui no Brasil, na ordem de 30% a 40% no global, né, deduzindo custos e royalties, né? Nós estamos aqui na faixa de 30% a 40%, na Noruega é de 80%, ou próximo de 80%, né? Então 80% da renda petrolífera da Noruega vai para o fundo norueguês, que é um fundo, na verdade, é um fundo soberano, que hoje já tem US$ 1 trilhão. E esse fundo, ele é investidor na área petrolífera. Então, na Noruega, o Estado é diretamente investidor. Na Noruega tem uma empresa pública que chama Petoro, que ela, a partir dos recursos do fundo norueguês, que é do Estado, que é da sociedade, essa empresa ela participa nos investimentos, né? E a gente há de convir que a Noruega é uma referência mundial, né? Não pode ser considerado um absurdo, então, que o Estado seja investidor, né? A Noruega, o Estado é investidor, né? Aqui no Brasil, eu defendi muito lá, né, nos anos de 2009, 2010, que também o Estado fosse investidor, né? Mas são muitos os países produtores e exportadores de petróleo, não é só a Noruega, né? Então eu disse que a Noruega
ela fica com 80% da renda petrolífera, porque a Noruega, assim como o Brasil, ela adotou o modelo de contratação de empresas. Se você contrata uma empresa, que pode ser estatal ou privada, uma parte do lucro vai para a empresa, né? Mas vamos pegar o maior exportador de petróleo do mundo, que é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, ela fica com basicamente 100% da receita petrolífera. Por quê? Porque na Arábia Saudita existe um monopólio estatal do petróleo. À exceção de alguns pequenos campos no norte do país, todo o petróleo produzido na Arábia Saudita é produzido pela Saudi Aramco, que é uma empresa pública, sem ações em bolsa, que exerce o monopólio. Então, na Arábia Saudita, toda a renda petrolífera vai para o Estado, né? Agora, também é importante ressaltar uma certa diferença aí entre a Noruega e a Arábia Saudita, né? Que a Noruega é um país realmente mais democrático e existe uma gestão pública, né? A sociedade norueguesa, ela acompanha, né, os depósitos, as aplicações do fundo, porque o fundo da Noruega é considerado um patrimônio público. Na Arábia Saudita, a renda é altíssima, né? Mas a gente está diante de uma monarquia ainda, né? Então, o Estado apropria. Agora, a distribuição dos recursos petrolíferos na Arábia Saudita não ocorre como na Noruega, onde toda a população é beneficiada, né? Então, a gente defende também no Brasil, não só que o Estado aproprie a receita petrolífera, mas também que utilize a receita petrolífera em benefício da sociedade, né? Então, se a gente fizer uma comparação com o que os estados, a parcela que os estados apropriam da renda petrolífera, né? Então nós vamos para o caso da Arábia Saudita, onde é 100%, porque é monopólio estatal. Eu acho importante também fazer uma comparação aí da Arábia Saudita, dos poços, dos campos, com o Brasil, que no Brasil seria perfeitamente admissível o monopólio estatal do pré-sal. Por quê? Porque nós temos uma empresa estatal, que é a Petrobras, que tem todas as condições de exercer o monopólio em nome da União. E a Petrobras seria muito bem remunerada, mas a renda petrolífera, a maior parte, iria para a União. Então é um modelo perfeitamente possível no Brasil, que já ocorreu, né? O monopólio estatal no Brasil, ele acabou com a edição da Lei 9478 em 1997, mas até 1997 a gente tinha um monopólio estatal. E as características dessa província petrolífera do pré-sal, essas características sinalizam até para a possibilidade de um monopólio estatal, dada a importância e a riqueza que significa aquilo, né? Então seria 100% da renda petrolífera. A gente indo para a Noruega, que optou não pelo monopólio estatal na operação, que é o que a gente também tem no Brasil hoje. A gente não tem o monopólio da operação, mais com a Petrobras. Optou-se por esse modelo, onde a Noruega, no caso, ela se apropria de cerca de 80% da receita líquida petrolífera. E no Brasil, né, com esses ínfimos aí 7%, podendo ir a 1%, nós estamos falando em apropriação da receita líquida na faixa aí de 40%, 45%, no caso específico desse edital, né? Se nós formos comparar uma apropriação de 45% da receita líquida para o Estado, isso é muito inferior ao que é arrecadado pelo Estado americano, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são aí o expoente do capitalismo, que tem o máximo interesse em atrair empresas petrolíferas, e por isso mesmo eles abrem mão de certa parcela da receita petrolífera. Pois bem, nos Estados Unidos, a apropriação é superior a 60%. Ela pode chegar a 64%, 67% da apropriação da receita líquida dos campos do Golfo do México. Então nós estamos, no Brasil, de certa forma, com esse edital da quarta rodada, aceitando uma participação do Estado na receita petrolífera muito inferior à dos Estados Unidos.
Isso dá, por exemplo, a vocês a dimensão desse que eu considero um crime de lesa pátria, que é esse edital, né? Então, é muito importante que a população brasileira, né, o que eu sempre falo, né, para as pessoas que eu tenho convivência, né, é que a população brasileira precisava ter esse sentimento de que o petróleo é dela. E, de fato, o petróleo é dela. Está na Constituição que o petróleo é um bem da União, é um bem do Estado. E ele deveria ser explorado com ênfase, com foco na sociedade, nas áreas sociais, na área de educação principalmente, né? E na possibilidade de uma construção de cidadania no Brasil, né? Porque os recursos do pré-sal, eles permitem a construção de escolas públicas, de creches, que vão garantir, que podem garantir no Brasil a construção da cidadania. Mas um edital como esse, né, ele simplesmente elimina a possibilidade da construção da cidadania em razão desses baixíssimos excedentes em óleo que serão destinados para a União. A doença holandesa, né, é quando um país ele começa a ter uma entrada muito significativa de dólares, né, por exportação, principalmente de matérias-primas, né, e esse dólar que entra no país faz com que o real, né, fique muito apreciado. Ou seja, que valorize o real. E se o real é valorizado, você perde competitividade nos outros segmentos da economia, né? Então, a gente pode ter receitas muito altas com o petróleo, por exemplo, né? Entram os dólares, o pré-sal é valorizado, né? Ele é apreciado, e nossas máquinas, equipamentos, por exemplo, né? Mas não só máquinas e equipamentos, produtos agrícolas, commodities agrícolas, frango, soja, suínos, tudo isso, com o real apreciado, ele fica mais caro lá fora, né? Mas eu costumo dizer que eu imagino que, de certa forma, o Brasil já vive uma doença holandesa, não estritamente, não tecnicamente tão forte como aconteceu, por exemplo, na Holanda, onde esse fenômeno se deu por causa da questão do gás. Houve uma descoberta na Holanda do gás, a Holanda passou a ser exportadora, entraram muitas divisas, muitas moedas, né, externas, né, como dólar, por exemplo, libras, e a moeda norueguesa se apreciou. Mas o Brasil, ele poderia até fazer o que a Noruega faz. O Brasil poderia fazer o que a Noruega faz. A Noruega, ela tem esse fundo que toda a sociedade acompanha. O que a Noruega faz para impedir que a coroa norueguesa, que é a moeda da Noruega, se aprecie? Ela mantém esses recursos aplicados fora da Noruega. Então, a Noruega, por exemplo, o fundo da Noruega investe na própria Petrobras no Brasil. Então, a receita petrolífera, ela não entra integralmente no país. E esse fundo que a gente chama de fundo norueguês, na verdade, ele tem todas as características de um fundo soberano. O fundo soberano é justamente isso. Ele faz com que você controle a entrada de recursos externos de modo a não apreciar a moeda interna e garantir a competitividade nas outras áreas, dos outros segmentos da economia, né, que eu destaco muito, né, que a nossa pauta de exportações no passado, né, tinha uma parcela de máquinas e equipamentos muito mais alta de equipamentos industriais do que tem hoje, bens de capitais. A gente chegou a ter 30%, hoje é coisa aí entre 10% e 15%. Então, a participação dos bens industrializados estão caindo, né, no Brasil. Então, o Brasil passou a ser um exportador, e o grande destaque, né, são as commodities agrícolas, né, com destaque para a soja e também o minério de ferro, né? Então, o minério de ferro também gera elevadas receitas, né? Mas essas elevadas receitas, elas não vêm para o Estado brasileiro. A grande parte das receitas de exportação de minério de ferro ficam com a Vale do Rio Doce,
uma empresa privada, de certa forma há uma apreciação do real e se eu questiono aqui o edital da quarta rodada, eu diria que no setor, na área de minério de ferro, é ainda pior, porque nós temos lá um royalty de apenas 3,5%. E a Vale, como ela é exportadora, ela praticamente não paga tributos, né? Bom, cerca de 80% da produção da Vale é para exportação. Ela não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS. Então, ela não gera... a privatização da Vale do Rio Doce, que é elogiada pelo mercado, foi um desastre para o país. Um desastre. E, de certa forma, aprecia a nossa moeda, porque uma coisa é o Estado, por meio de um fundo soberano, gerenciar a entrada de divisas externas. Outra coisa é a divisa, os recursos externos, serem apropriados por uma empresa, né? Então é um assunto também que merece uma ampla reflexão, né? Porque o Brasil, ele é um detentor de grandes tesouros naturais, né? Então, são os minerais, o minério de ferro, o petróleo, as próprias águas, as próprias terras. É um país riquíssimo, né? E que tem um povo também extraordinário, né? Eu, como eu fui engenheiro da Petrobras, né? Eu trabalhei muito em construção de plataformas, em instalação de plataformas, em colocação de plataformas em operação, né? E o meu contato com o povo brasileiro foi muito grande ao longo dos meus anos de Petrobras, né? E eu tenho uma verdadeira admiração pelo povo brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado na Inglaterra, quando eu era engenheiro da Petrobras, né? E chegando à Inglaterra, né, eu fui planejar os meus experimentos, né? Que a minha parte tinha minha tese tinha uma parcela que era de modelagem teórica e outra parte era de simulação física. Era de construção de um laboratório, né? Aí na conversa lá na universidade, né, eles falaram, isso aqui a gente vai gastar aí de 1 ano a 1 ano e meio para construir esse aparato experimental, né? É claro que eu não falei lá para o meu orientador na Inglaterra, mas eu pensei comigo, né? Eu com o Ailton, né, que era uma pessoa que trabalhava comigo lá, que era maçariqueiro, montador e soldador, com o apoio do pessoal lá do CENPES, né? O CENPES é o Centro de Pesquisa da Petrobras, onde eu trabalhei por muitos anos, né? Eu com a Ailton e a equipe lá do pessoal lá, da manutenção, da instrumentação, com 3 meses a gente faz isso aqui brincando, né? Lá na Inglaterra eu demorei quase 1 ano e meio para construir o aparato experimental. Aí eu tive assim, aí eu senti quão grande é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é grande, é trabalhador, é extraordinário, né? O país é grande, é extraordinário, com todos esses recursos que nós temos, né? Mas, infelizmente, as políticas públicas no Brasil, né, elas têm sido desastrosas, né? Houve um período muito importante no Brasil, com grande distribuição de renda, com aumento de renda nos governos Lula e Dilma, mas o retrocesso atual é muito grande.